Hoje de manhã, eu quero me concentrar com vocês em uma longa passagem das Escrituras. É longa porque o que nós vamos entender nesta passagem é algo que aconteceu em um dia da vida de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Jesus esteve aqui na terra, a Bíblia nos diz que ele pregou, ele ensinou e ele fez milagres. Quantos milagres Jesus fez quando esteve aqui na terra? Quantos? Não dá para saber? Por que não? Porque no final do Evangelho de João, ele diz assim: olha, muitas outras coisas mais Jesus fez, e se tudo que ele fez fosse registrado, não teria lugar no mundo para guardar os livros que seriam escritos. Em outras palavras, o que nós temos aqui na Bíblia, nos Evangelhos, é apenas um resumo da vida de Jesus. Não está tudo que Jesus fez. É bem verdade que esse resumo que nós encontramos aqui na Bíblia, ele é suficiente para mim e para a sua salvação. Nós não precisamos de nada mais além do que está aqui nesse livro. Mas não é tudo que Jesus fez. Então agora eu vou mudar a pergunta e vai ter uma resposta. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quantos milagres Jesus fez? Agora tem resposta. E aí? Muito bem, quem falou? 35, exatamente, 35 milagres aparecem de Jesus nos 4 evangelhos. Agora veja só, o ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos e meio, certo? 3 anos e meio são mais ou menos 1260 dias. Em 1260 dias, nós encontramos Jesus fazendo 35 milagres. É muito ou é pouco? São muitos milagres que Jesus fez. Mas em 3 anos e meio, 35 milagres, isso aí dá por volta de um milagre para cada 35 dias que Jesus esteve aqui na terra o seu ministério. Ou seja, a cada mais de um mês, nós encontramos um milagre de Jesus. Então, não são tantos milagres assim. Se pensarmos que Jesus fez, em média, 11, 12 milagres por ano. Então, não são tantos milagres assim. Certo? Agora, desses 35 milagres que Jesus fez em 3 anos e meio, 4 milagres aconteceram em um dia. Você não vai encontrar em nenhuma outra passagem da Bíblia Jesus fazendo tantos milagres juntos em um mesmo dia. Só nesta passagem que nós vamos estudar hoje, nós encontramos 4 dos 35 milagres acontecendo em 24 horas. 2 observações são importantes antes de entrarmos nesses milagres. Primeira observação: os milagres que Jesus fez no passado são milagres reais, são milagres verdadeiros. Segunda observação: esses 4 milagres aparecem juntos no mesmo dia na Bíblia, porque para mim esses 4 milagres são milagres modelo de um milagre que Jesus pode fazer na sua vida hoje. Os milagres que Jesus fez no passado são milagres que Ele faz ainda agora. Os milagres que Jesus fez naquele dia, os 4, são milagres que podem acontecer na sua história agora. Estão prontos para saber quais são os 4 milagres? Vamos juntos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 4. A partir do versículo número 35 de Marcos capítulo 4, nós encontramos esses 4 milagres que Jesus fez em um mesmo dia. O primeiro milagre começa com Jesus acalmando uma tempestade. O sol já estava se pondo,
A noite havia acabado de chegar. Jesus convida os seus discípulos para entrarem em um barco e passarem para o outro lado do mar da Galileia. No meio desta viagem, na madrugada, uma grande tempestade tomou conta do mar. Os ventos eram fortes, as ondas eram grandes. Os discípulos ficaram com medo. E diante daquela cena de morte no coração dos discípulos, Jesus Cristo, ele acalma o temporal e devolve paz para o mar. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Como é que você ficaria se você estivesse no barco junto com os discípulos e ele acalmasse a tempestade? Do medo de morrer, agora para um mar calmo igual uma piscina. Como é que você ficaria diante de um milagre? Se você testemunhasse diante dos seus olhos uma manifestação sobrenatural de Deus, como é que você reagiria? Bom, eu não sei o que você faria, mas olha o que os discípulos fizeram. Veja comigo a descrição de como eles responderam ao milagre. Versículo número 41, diz assim, olha: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não foi celebração, não foi festa, não foi comemoração. Eles não ficaram se abraçando porque Jesus tinha feito um milagre, mas eles se entreolharam e ficaram com medo, perguntando assim: que homem é esse? Como é que ele fala com o mar e o mar obedece? Como é que ele fala com o vento e o vento obedece? Que homem é esse? Como é que ele faz isso? De onde vem esse poder? Porque diante dos milagres, meus amigos e minhas amigas, fica evidente a pequenez humana, fica evidente a nossa limitação, e como nós não podemos nada, porque aquela tempestade era muito forte, era muito intensa, e Jesus fala com o mar, ele fala com a tempestade, e a natureza se submete à palavra do Senhor. Por isso os discípulos se entreolham e perguntam assim: como é que ele fez isso? Você viu o que ele fez? Ele falou e o mar obedeceu. De onde vem esse poder? Quem é esse Jesus? Mas lembre-se, o dia está apenas começando. Logo pela manhã, o barco chega na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, depende da sua versão da Bíblia. E a Bíblia diz que quando Jesus desembarca, logo veio ao encontro dele um endemoniado, um homem que vivia sem roupa, no cemitério, ferindo-se com pedras, completamente tomado pelo mal. Jesus, ao conversar com o endemoniado, pergunta para o demônio: qual é teu nome? E ele fala assim: meu nome é Legião. Legião era um destacamento do exército romano que implicava em 6.000 soldados. Em outras palavras, podemos entender que aquele homem estava tomado por 6.000 demônios. Tem um encontro com Jesus. Jesus, que tinha acalmado a tempestade na madrugada, é o Jesus agora que expulsa o demônio da vida daquele homem. Aquele homem era conhecido, todo mundo sabia quem era ele. Tentaram prender ele muitas vezes com cordas, com correntes, ele arrebentava tudo, porque era uma força sobrenatural. Depois do encontro com Jesus, o demônio pede para sair do corpo do homem e entrar numa manada de porcos. Os espíritos saem, entram nos porcos, levam os porcos para o precipício e todos os porcos morrem. Isso dá uma confusão enorme e pedem para Jesus ir embora da cidade. Mas antes disso, veja o versículo número 15, porque o encontro que Jesus teve foi só ele e o endemoniado. E olha o que diz a Bíblia: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. E como é que ele estava? Assentado, vestido e em perfeito juízo.
tudo o que ele não era e tudo o que ele não fazia. Ele não ficava sentado, ele não ficava em perfeito juízo e ele não ficava com roupa. Agora ele estava lá, sentado, vestido e em perfeito juízo, conversando com as pessoas. E qual foi a reação dos discípulos? Comemoração? Celebração? Final de Copa do Mundo, o Brasil ganhando e faz um gol aos 43 minutos? Não. Não era clima de celebração, não era clima de festa, porque quando eles viram o endemoniado, qual é a reação deles? O que está aí na sua Bíblia? Temeram, amedrontados, assustados. A pergunta da madrugada voltou: como é que ele fez isso? Que homem é esse? Ele fala com o mar e o mar obedece. Ele agora expulsa o demônio desse homem aí que todo mundo sabe que era um lunático, um louco, um maluco. E agora ele está perfeito, sentado, conversando. Que homem é esse? Depois da confusão, Jesus entra no barco e volta para o outro lado do mar da Galileia. Quando ele chega do lado de lá, estava esperando uma multidão, e entre as pessoas que esperavam a volta de Jesus, estava um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, homem importante, função de responsabilidade, conhecido e respeitado. Mas esse homem tinha uma filha de 12 anos, que estava numa cama, deitada, enferma. Era muito difícil para um chefe da sinagoga recorrer a uma pessoa como Jesus, que não estava entre as pessoas mais bem conceituadas da sociedade. Era questionado o nascimento de Jesus, era questionado o ministério de Jesus, era questionada a vida de Jesus, mas mesmo assim, Jairo resolveu deixar tudo de lado, esse preconceito contra Jesus, e ele se aproximou e falou assim: mestre, por favor, vá na minha casa, a minha filha de 12 anos está muito doente. Jesus então aceita o convite e vai para a casa do Jairo. No caminho, a Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. Mas de repente surge o terceiro milagre. Antes de Jesus chegar na casa de Jairo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue ou uma hemorragia há 12 anos, a mesma idade da menina filha do Jairo. Essa mulher já não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha família, não tinha nada. Tudo o que ela possuía fora dado para médicos e remédios e ninguém solucionava o problema dela. Era considerada imunda pela sociedade, pela hemorragia que ela tinha, que não parava nunca. Mas essa mulher, mesmo na situação onde ela estava, ela ouviu falar de Jesus e desenvolveu uma fé que eu posso dizer até supersticiosa, porque ela pensava assim: se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada, porque aquilo que eu já ouvi falar desse Jesus, eu não preciso nem de uma palavra dele, só tocar. Ela se espreme no meio da multidão, e quando Jesus está passando, ela toca. Jesus para e fala: quem me tocou? A primeira reação dos discípulos foi: Jesus, não faz uma pergunta dessas, porque o senhor está passando vergonha. A rua é estreita, a multidão é muita, está todo mundo tocando um no outro aqui. E Jesus fala assim: não, eu não estou falando de esbarrar. Quem me tocou? E a mulher estava no chão. E nesse momento ela fala assim: Jesus, fui eu. Ela conta a história, porque na hora que ela toca Jesus, ela foi curada. Ela sentiu a hemorragia parar. Diante dessa situação, como é que você acha que a mulher estava? 12 anos como imunda, 12 anos sem nada, 12 anos sem ninguém. Agora ela estava curada. Jesus devolveu para ela as possibilidades que ela não tinha. Como é que ela estava? Feliz? Comemorando? Pulando? Gritando? Não. Olha o que a Bíblia diz no versículo número 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia lhe acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade.
Em outras palavras, ela teve medo. Como isso aconteceu? Como esse homem me curou? Como é que ele faz isso? De onde vem esse poder? Mais uma vez, os milagres mostram a nossa limitação. Os milagres mostram o poder de Deus diante da nossa total falta de poder. Por isso que diante da intervenção sobrenatural de Deus, o que nos resta é ter medo. O que nos resta é ficar amedrontados. O que nos resta é estarmos conscientes da nossa pequenez diante de um Deus que não tem tamanho. Mas o dia ainda não terminou. Quando Jesus conversava com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa do Jairo dizendo assim: Jairo, deixa Jesus em paz, não precisa mais, porque a sua filha já morreu. A menina já está morta. Jairo até pode ter pensado assim: essa mulher aí atrapalhou, porque se não tivesse segurado Jesus aqui, talvez ele tivesse chegado a tempo. Mas Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, apenas creia. Jesus segue e entra na casa do Jairo, e quando ele chega lá, as pessoas estavam chorando. Você vê isso na descrição da Bíblia. Diante dos pranteadores que estavam lá, e pranteadores eram pessoas que iam nos funerais para ficar chorando, eram contratados muitas vezes para ficar chorando, para mostrar a tristeza, a dor, a morte, uma lamúria. Jesus fala para todos eles: por que estão chorando? A menina não está morta. E aí eles começam a rir de Jesus. Jesus pede então que todos eles saiam, e ele fica apenas com aqueles que estavam mais próximos dele. Ele olha para aquela menina e fala assim: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta. E naquele exato momento, a menina que estava morta se levantou. E veja o versículo número 42. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Não é uma declaração qualquer, tá? Porque quando Jairo fala para Jesus: vai na minha casa porque minha filha está de cama, quando Jesus a ressuscita, não ressuscita ela na cama, mas ressuscita ela agora com saúde. Ela não volta apenas à vida enferma, mas ela volta à vida curada, porque ela começa a andar. E qual foi a reação das pessoas? Todos ficaram sobremaneira admirados. Em outras palavras, como é que Jesus fez isso? Como ele faz essas coisas? Vamos voltar ao primeiro milagre. Como eu disse a vocês, esses 4 milagres são milagres que Jesus fez no passado e que ele faz quando? Quando? Agora, hoje. Os 4 milagres estão juntos na Bíblia em um mesmo dia para mostrar para mim e para você milagres que Jesus quer fazer na sua história. Vamos trazer os milagres para os nossos dias. Vamos aplicar os milagres na nossa vida. O que esses milagres têm a ver comigo, aqui, em 2023? Na situação que eu estou, diante dos problemas que eu passo, o que esses milagres falam para a minha história? Primeiro milagre, conta de Jesus acalmando uma tempestade. Você pode ler o relato bíblico e você vai encontrar os detalhes que eu vou te contar a partir de agora. A primeira coisa que me chama a atenção nesse primeiro milagre foi que Jesus disse assim: olha, vamos passar para o outro lado. Quando Jesus fala uma coisa, você pode confiar, porque as promessas de Jesus não são como as promessas humanas. Se ele falou, vamos passar, significa que nós vamos chegar. Jesus tinha garantido para eles que eles chegariam do outro lado. Então eles poderiam confiar nas palavras de Jesus, mas eles resolveram duvidar, porque a tempestade foi armada, e quando o temporal chegou,
eles ficaram com medo. Entre os discípulos haviam homens experimentados no mar. Entre os discípulos haviam pescadores. E mesmo eles ficaram preocupados, porque aquela tempestade era mais forte do que outras. É interessante no relato bíblico notar que alguns detalhes são colocados na história, como por exemplo, os discípulos estavam tentando vencer a tempestade, mas no meio do temporal, eles descobriram que só uma pessoa no barco não estava ajudando. E quem é que não estava ajudando? Jesus. Por que Jesus não estava ajudando? Porque ele estava dormindo, e dormindo com um travesseiro, diz a Bíblia. Relatos assim que eu vejo como Deus tem senso de humor, né? Jesus estava dormindo com um travesseiro na popa do barco. O barquinho que eles estavam não tinha tecnologia, você sabe disso, né? Não tinha motor, não tinha GPS, não tinha controle de estabilidade, não tinha nada, era madeira e só. Alguma coisa para vedar, mas não tinha tecnologia nenhuma. Como é que alguém dorme num barquinho daquele, no meio de uma tempestade? É a minha pergunta. E Jesus dormia tranquilamente. Ele só acorda quando os discípulos falam assim: mestre, estamos morrendo, você vai ficar aí dormindo? Vai fazer nada não? Aí Jesus fala assim: homens de pequena fé. Por que fala homens de pequena fé? Eu estou no meio de uma tempestade, estou quase morrendo, por que pequena fé? Porque Jesus havia dito: vamos passar para o outro lado. Jesus garantiu, e eles ficaram com medo, pensando que não iriam chegar. Neste primeiro milagre, fica claro para mim que Jesus tem poder para acalmar as tempestades e fazer você chegar no destino final. Ele falou que o nosso alvo é a eternidade, o céu. E Ele promete estar conosco diante de qualquer tempestade temporal. Você vai chegar na Terra Santa, você vai chegar na eternidade. Ah, mas pastor, olha os problemas que eu tenho. Eu sei, mas Jesus está no barco com você, porque Ele disse: nós vamos chegar lá. E se Ele falou: nós vamos chegar lá, confie que Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar jamais. Não importa o tamanho do temporal, não importa o tamanho da tempestade, com Jesus nós seremos vencedores. Há um outro detalhe também. Algumas pessoas podem pensar, de maneira às vezes até ingênua, assim: se eu entrego a minha vida para Jesus, eu não vou ter mais problemas. Isso é verdade? Jesus estava no barco, não estava? E mesmo assim, o barco passou pela tempestade. Ter Jesus no barco não significa que você não vai enfrentar temporais, mas significa que Jesus está no barco com você. Ele não diz assim: vai lá, entra no barco e enfrenta a tempestade. Vai lá, encara o seu problema, passa pela sua luta, passa pela sua dor. Ele não faz isso. Ele entra no barco para lutar junto com você. As tempestades são os problemas que todos nós temos. As tempestades são os dias maus que nós enfrentamos. E todos aqui passamos por tempestades. Todos. Não tem quem não passe por tempestade. Uma das coisas que me chama a atenção é que, de tempos em tempos, a gente faz uma avaliação da audiência do programa Arena do Futuro. O nosso programa inédito, o primeiro, vai na sexta-feira às 8h30 da noite. Estava às 10, algumas semanas para cá ele baixou para as 8h30 da noite. Houve uma mudança nessa hora da audiência e nós trouxemos todos os programas evangelísticos para a faixa das 8 às 9. Todos baixaram. Então, se você olhar lá, Na Mira da Verdade, Voz da Profecia, está escrito, todos nós baixamos para as 8, 8h30 da noite, porque houve uma mudança.
Mas o mais interessante é que a maior audiência do Arena do Futuro não é sexta-feira às 8h30 da noite, que é quando vai o programa inédito. Sabe qual é a maior audiência do programa? Segunda-feira às 2h30 da manhã, na madrugada, de domingo para segunda. Terça-feira também, que o programa vai às 3h30 da manhã. Todos os nossos programas evangelísticos na Novo Tempo, eles vão para a madrugada. E lá na madrugada é o momento que nós temos a maior audiência. Sim, pastor, quem que está assistindo o Novo Tempo 2h30 da manhã? Mais gente do que às 8h30 da noite. E quem são essas pessoas que estão lá às 2h30 da manhã assistindo um pastor pregar? Pessoas que estão passando por tempestades, pessoas que estão passando por lutas terríveis e que não conseguem mais ficar dormindo na cama, cansado de virar de um lado para o outro, atormentado pelas situações, ligam a televisão em busca de esperança. Por isso a audiência da Novo Tempo sobe na madrugada, quando todas as outras emissoras caem. Olha as grandes emissoras, todas caem na madrugada, e a Novo Tempo sobe, porque é no momento que as pessoas mais precisam. É no momento que nós podemos levar uma palavra de consolo, de conforto, porque são pessoas que estão passando por tempestades. As histórias que nós contamos na Novo Tempo de milagres e conversões, a maioria delas acontece de madrugada. Não é 11 horas da manhã, não é 2 horas da tarde, não é 5 horas da tarde, não é 8 horas da noite, mas é 3 horas da manhã. É 2h30 da manhã, às 4 da manhã, porque todos passamos por tempestades. E o que eu procuro fazer em cada programa, em cada momento, é sempre terminar falando para as pessoas da madrugada, para quem vai estar desesperado me assistindo, dizendo: olha, eu estou pregando sobre profecias, eu estou pregando de Apocalipse, estou pregando de Daniel, mas isso significa que Deus cuida de você. Deus, ao contar o que vai acontecer no futuro, Ele está dizendo que Ele nos ama e está nos antecipando as últimas páginas da história desse mundo. Você pode entregar sua vida para Ele e confiar nele, porque Ele nunca vai te abandonar. Quando eu passo por tempestades, eu sempre penso nesse milagre, e eu peço: Jesus, por favor, fica em pé, levanta a tua mão e acalma a tempestade, acalma o temporal. Há tantas coisas que eu podia contar para vocês, de tempestades, temporais, de problemas, e nós passamos, né? Estamos saindo de uma pandemia. O meu pai morreu na pandemia, depois de 6 dias entubado. É uma luta. Ele foi entubado dia 1º de janeiro de 2021. Imagina como é que começou o ano. Tantas lutas, tantos problemas, as tempestades que se armam, as tempestades que se formam. Mas eu sempre digo: Senhor, levanta a tua mão e acalma a tempestade. E sabe o que eu tenho ouvido na minha vida? Jesus dizendo: acalma-te e emudece. Mas eu preciso lhe dizer algo mais também. Jesus acalmar a tempestade não significa que Ele vai fazer do jeito que você acha que Ele tem que fazer. Significa que Ele vai acalmar o temporal, e você vai ter que continuar a viagem no barco. Segundo milagre, Jesus chega na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, e neste lugar Ele expulsa o demônio da vida de um homem. Nessa história nós vemos 3 agentes agindo. O primeiro era a sociedade. O que a sociedade fez diante daquele homem? Isolou, pôs ele para lá, deixa ele no cemitério. Tentaram amarrar, tentaram prender, tentaram fazer um monte de coisa, não deu certo. Isola, joga para lá. Ele vivia então de um lado para o outro, perambulando, e as pessoas nem davam mais atenção para ele. Segundo agente atuando nessa história foi Satanás. E Satanás, nessa história, ele mostra para mim e para você o que ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida.
Se nós abrimos as portas para o diabo, ele entrará em nós e ele vai nos destruir por completo. Ele vai acabar com você. Nós temos um inimigo real, um inimigo que luta contra nós, um inimigo que faz todas as coisas para tirar você do caminho da salvação. E o terceiro agente que vemos na história é o Salvador, Jesus Cristo, que veio, olhou para aquele homem, diferente da sociedade que o excluía, Jesus o incluiu. Diferente de Satanás que o destruiu, Jesus o resgatou e o restaurou. Nesse segundo milagre, a Bíblia nos diz que Jesus tem poder contra o mal. A Bíblia nos diz que Jesus tem poder para reverter a história de qualquer pessoa. Ainda que a sociedade tenha colocado você de lado, ainda que Satanás tenha destruído seus sonhos e sua vida, em Jesus você pode ter uma nova vida. Quando ele chega, o diabo vai embora. Eu vou lhe contar uma história que eu não conto muito por aí. Eu não conto muito porque tem pessoas que olham e falam assim: ah, pastor, essa história aí é verdade? Bom, eu tenho 2 pastores que estavam comigo, Sérgio e Ismael, que viveram essa história que eu vou lhe contar a partir de agora. Alguns anos atrás, nós alugamos um salão na zona leste de São Paulo, perto da estação do Itaim Paulista do trem, um bairro chamado Vila Aimoré, já no extremo da zona leste de São Paulo. Não tínhamos uma igreja naquele bairro e a ideia era começar um plantio, uma nova igreja. E começamos fazendo uma longa programação, serão 3 meses intensivos de cultos, não todas as noites, nas primeiras noites todos os dias, depois espalhados durante a semana. O salão foi alugado. Um dia, numa quarta-feira, nós chegamos os 3 mais cedo para organizar o salão, para dar uma limpada, para dar uma organizada para o programa da noite. Quando estávamos ali, eu estava passando uma vassoura na frente, o outro estava limpando o banheiro do lado de trás, e o outro estava arrumando as cadeiras, que eram cadeiras de plástico. Uma senhora ficou em pé na porta do salão. Nós tínhamos uma porta, aquela porta que enrola, sabe? Comuns em comércios por aí, você levanta e abaixa. Eu não sei como é que chama essa porta. Porta rolo, pronto, já aprendi o nome. De rolo? De rolo. Porta de rolo. Aprendi o nome. Era uma porta de rolo. Essa senhora ficou parada na porta do salão. E eu estava varrendo na frente e falei para o outro Ismael, falei: Ismael, vê lá o que a senhora quer, porque está cedo ainda. Faltava 1h30 para o programa. Aí o Ismael foi em direção a ela. Quando estava chegando perto dela, era uma senhora que devia ter 1,52 m, 1,53 m, franzina. Quando o Ismael estava chegando perto dela, ela abaixou, pegou um tapete que estava no chão e jogou no meio da rua. Um tapete que estava na entrada. Não era um tapete grande, mas também não era um tapete pequeno. Do jeito que ela jogou o tapete na rua, eu falei assim: não foi ela que fez isso. O tapete foi lá no meio da avenida. Eu não conseguiria jogar o tapete daquele jeito, e eu acho que o mais forte entre nós aqui não conseguiria jogar o tapete daquele jeito. Ela agarrou pelo canto assim e tirou no meio. A partir daí, ela começou a destruir o nosso salão. Ela pegava a cadeira, jogava para um lado, jogava para o outro, e ela começou a vir na minha direção jogando cadeira. O Ismael já tinha fugido nessa hora. Eu estava com a vassoura na mão e falei assim: essa vassoura aqui vai servir para outra coisa daqui a pouco. Aí o que estava limpando o banheiro veio e a senhora estava endemoniada. Não tinha outra explicação. Seguramos ela e foi uma coisa muito feia. Uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida. O Ismael abaixou a porta de rolo para que ninguém na rua visse aquilo que estava acontecendo, né? O tapete ficou lá na rua. Fechamos a porta de rolo para tentar acalmar a situação ali dentro, porque as cadeiras estavam tudo jogadas para um lado para o outro. Tinha uma mesa na frente que ela virou a mesa, derrubou a caixa de Bíblia no chão. Uma confusão.
Foi uma luta intensa. Oramos, cantamos. Depois de uns 15 minutos, acho, eu não sei precisar exatamente o tempo, mas acho que uns 15 minutos, a mulher deu um grito. E quando ela deu um grito, nós ouvimos um estouro do lado de fora, uma explosão, explodiu, e a mulher recuperou-se. Ela sentou, e a primeira coisa que ela falou, ela disse assim: onde é que eu estou? Nós falamos: a senhora está num salão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na rua tal. Ela falou assim: tá, não é longe da minha casa. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu falei: a senhora veio aqui agora há pouco, e tudo isso aqui foi a senhora que fez. Ela olhou assim, cadeira, mesa. Ela falou assim: eu não lembro de nada. Como é que eu fiz isso? Eu tenho um bebê de 4 meses, está sozinho em casa, eu tenho que voltar para casa agora. Nós vamos te levar para casa, fique tranquila. Damos um copo de água para ela, ela tomou água, se acalmou, e então fomos levá-la de carro para a casa dela. Abrimos a porta de rolo. Quando abrimos a porta, descobrimos o que é que tinha sido o barulho da explosão. O transformador de energia que ficava no poste na frente da igreja queimou, explodiu, teve uma sobrecarga e explodiu. Só que você que é especialista em energia elétrica, ou você que não é especialista em energia elétrica, quando um transformador explode, o que acontece? Acaba a energia. Só que nós não percebemos que foi o transformador, porque o salão continuava aceso, a rua toda apagada, para um lado, para o outro, rua apagada, e o nosso salãozinho de luz acesa. Quando acontece alguma coisa assim, a primeira reação minha foi desconfiar. Falei assim: não é isso. Aí sabe o que eu fiz? Fui no interruptor, apaguei. Sabe o que aconteceu? Apagou a luz do salão. Eu apertei de novo, acendeu. Apertei de novo, apagou. Apertei de novo, acendeu. Aí eu falei para os outros dois: pessoal, não sei o que está acontecendo aqui, mas é um milagre, porque está todo mundo no escuro. A rua só era iluminada pelos faróis dos carros e o nosso salãozinho de luz acesa. A programação aconteceu naquela noite. E sabe que o diabo veio para atrapalhar, e no final ele acabou ajudando. Olha como Deus muda, né? Porque ninguém tinha energia em casa, a gente tinha energia no salão. Aí nós estamos convidando todo mundo: ó, vem cá, vai ter filme da vida de Jesus. E teve filme, VHS ainda na época, né? Passamos o filme num projetor grandão. Terminou o programa, estamos com energia e todo mundo no escuro. Fomos embora. No dia seguinte de manhã eu fui lá para fazer alguns ajustes no auditório, para organizar algumas coisas que estavam lá. E aí abri a porta de rolo, fez barulho. A vizinha do lado ouviu e veio. Aí a vizinha falou assim para mim: senhor, desculpa perguntar, mas por que vocês tiveram um programa ontem aí com energia na igreja? Aí eu falei: senhora, eu também até agora não estou entendendo o que aconteceu. Eu não tenho uma explicação para lhe dar. O que eu posso lhe informar é que eu acho que foi um milagre de Deus, porque eu não sei. Ela falou assim: olha, porque foi muito estranho, porque depois que vocês acabaram o culto, veio o pessoal da Eletropaulo arrumar aqui o transformador, e ele disse que foi uma queda sequencial de uma sobrecarga que queimou 4 transformadores em linha. Por isso que era quase meia-noite quando voltou a energia aqui para nós. E eu perguntei para ele assim, falei assim: olha, por que essa igreja tinha energia e minha casa não tinha, um do lado do outro? Aí ele falou assim: senhora, não tinha como eles terem energia, a não ser que eles tivessem um gerador. Aí ela perguntou para mim: vocês têm gerador aí? Gerador, não temos nada, nós temos só esse salãozinho aqui, a porta de rolo aqui, pagando aluguel. Não tem gerador? Não tem gerador nenhum, o que a gente tem é esse fio aí. Aí ela falou assim: é muito estranho isso aí. Eu falei: eu também acho. O que eu posso dizer para a senhora? Muito estranho. Mas naquele dia ficou claro para mim, amigos, que quando o diabo vem para atrapalhar e Deus fala não,
Não. Ele tem poder para neutralizar o mal na sua vida. Terceiro milagre. Acabou. Se fosse na Arena do Futuro, ia acabar agora. Mas eu perguntei para Cris, até que horas eu posso? Ela falou assim, pastor, fique tranquilo. A gente terminava aqui 12h30 no passado. Eu falei, vamos voltar hoje então, essa tradição, né, do passado. Outro dia, amigos, eu fui pregar numa igreja, aí estava com o ancião na frente assim, né? Aí eu comecei a ficar preocupado com o horário. Aí eu falei assim, irmão, até que horas eu posso pregar? Eu assim, pastor, fique tranquilo, prega até a hora que quiser, mas aqui geralmente 11h30 o pessoal levanta e vai embora. Eu falei, poxa, não está muito convidativo, né? Bom, terceiro milagre. Jesus cura uma hemorragia de uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Nesse terceiro milagre, Jesus está nos dizendo que Ele tem poder para curar as feridas que não curam nunca. Ele pode cicatrizar as feridas que você carrega e que não fecham. E quando eu falo que Ele pode cicatrizar as feridas, eu não estou falando de feridas da pele, tá? Embora Ele possa cicatrizar as feridas da pele, mas eu estou falando das feridas que são mais profundas, das feridas da alma. Há um tempo atrás, numa igreja, uma garota jovem, uns 20 anos, me entregou um bilhete. E eu abri o bilhete e ela falou assim, pastor, já tentei me matar 2 vezes, não deu certo, mas na próxima vai dar. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso conversar com essa garota. Mostrei para o pastor chamou a garota e nós conversamos com ela. Uma história trágica, de abuso sexual, de abuso emocional, dentro de casa, uma menina que vivia atormentada por fantasmas. Essas tragédias que aconteceram assombravam ela continuamente. Era apagar a luz do quarto à noite para dormir e tudo aquilo vinha na mente, vinha na memória. Insuportável viver, segundo as palavras dela. Ela ainda não pertencia à igreja, estava começando a frequentar, mas ela resolveu dar para Jesus uma chance. Depois de ir em médicos, em psicólogos e continuar lutando, mas ela não conseguia mais forças. Foi uma longa história, mas sabe que eu vi na vida dela transformação. Nós começamos a estudar a Bíblia juntos, e conversar, e orar, e Deus foi transformando a vida dela. Ela aceitou Cristo, passou pela experiência do batismo, nasceu de novo uma nova história. A história é muito longa, mas eu vou contar o final dela. Algum tempo atrás, eu estava na mesma cidade de onde eu já morei e ela mora. E eu estava com um amigo pastor, e ele parou no farol vermelho, para uma faixa de pedestre, para os pedestres atravessarem. E quando eu estava conversando com ele no carro, eu olhei e vi ela atravessando, era pertinho da igreja, de onde ela foi batizada. E eu falei assim, acho que eu conheço. Abaixei o vidro e chamei o nome dela, fulana, para ter certeza se era ela mesmo. Ela virou e falou assim, pastor, que surpresa. Aí eu falei para o meu amigo, falei assim, olha, eu vou conversar com ela, você estaciona lá na frente que eu te encontro. Eu saí do carro, o farol abriu, ele foi, parou no primeiro lugar que tinha lá, e eu comecei a conversar com ela. E comecei a perguntar da vida, como é que está você? Está bem? Ela falou assim para mim, algo que eu guardo no meu coração. Ela falou assim, pastor, eu não posso lhe dizer que eu esqueci, mas sabe, hoje, tudo aquilo que me fizeram já não dói mais. E quem faz isso? Não é remédio, tá? Não é ponto, não é band-aid, não é gaze. Essas feridas da alma, só Jesus pode curar. Ele fez no passado e faz hoje. Ele curou a hemorragia daquela mulher e pode curar a sua hemorragia hoje. Você tem alguma cicatriz no seu corpo? Eu tenho uma na perna. Quando eu era criança, eu gostava de subir em moto.
eu não podia ver moto, que eu montava na moto. Eu não sei porquê, mas eu não gosto de moto hoje. Nem tenho habilitação para moto. Mas quando pequeno eu gostava de subir em moto. E um dia um vizinho chegou com a moto, motor trincando de quente. E eu vi a moto e me encantei e fui subir na moto. E quando eu fui subir, eu encostei a perna no motor. E eu carrego a cicatriz até hoje, daquele dia. Aquela cicatriz me lembra de algo que já doeu. E que doeu muito. Mas hoje já não dói mais. É apenas uma lembrança. É isso que Jesus pode fazer. Quarto milagre. Jesus traz de volta à vida a filha de Jairo. E nesse quarto milagre, Jesus está dizendo para mim e para você que Ele pode trazer qualquer coisa de volta à vida. Ele pode ressuscitar o seu casamento. Ele pode ressuscitar a sua alegria. Ele pode ressuscitar a sua paz. Ele pode ressuscitar a sua fé. Ele pode ressuscitar a sua esperança. Ele fez e faz. Alguns anos atrás, bastante anos atrás, viveu aqui na terra um homem chamado Arquimedes. Arquimedes era um matemático, um cientista, e que estudava o movimento da terra. Ele queria entender por que a terra tinha dia, tinha noite, tinha luas diferentes, o mar subia, o mar descia. Ele se interessava nesses assuntos. E Arquimedes disse algo ao seu tempo que era revolucionário. Arquimedes foi uma das primeiras pessoas a questionar a ideia de que as pessoas tinham de que a terra era fixa. Para eles a terra estava estacionada sobre algo físico, fixo. E tudo acontecia em volta, meio a ideia da tal da terra plana. Tinha-se na época. Mas Arquimedes questionou: não, a terra não é plana, a terra não está fixa, a terra está pairando sobre o nada. Era algo muito difícil para ele dizer com a tecnologia que eles tinham na época. Arquimedes deu uma aula num lugar chamado Siracusa, na Baía de Siracusa. E nesse lugar, Arquimedes confrontou o mundo da sua época dizendo assim: a terra paira sobre o nada, dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca eu moverei o mundo. Se tiver um ponto fixo no mundo, eu ponho uma alavanca e eu tiro esse mundo do lugar. Arquimedes morreu e ele não descobriu o ponto de apoio. Embora a ideia de Arquimedes de que a terra pairava sobre o nada e não tinha um ponto físico para movimentar o mundo, anos depois, na mesma Baía de Siracusa, no mesmo lugar que Arquimedes falou: dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca eu moverei o mundo, um barco parou. E dentro desse barco estava um homem que descobriu o ponto de apoio que o mundo poderia ser movimentado. Arquimedes achou que não tinha ponto de apoio, mas esse homem que estava no barco descobriu que o mundo tem um ponto de apoio. E esse homem chegou nesse barco não como um cientista, não como alguém para ser aclamado ou reverenciado, mas alguém que seria julgado por Roma e morreria decapitado. Na mesma Baía de Siracusa, onde Arquimedes falou: dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca eu moverei o mundo, esse homem apresentou a sua defesa, dizendo: eu encontrei o ponto de apoio. E o ponto de apoio que movimenta o mundo não é um ponto físico, mas o ponto de apoio que movimenta o mundo é Jesus Cristo. Em sua defesa, Paulo fala: como tudo é em Cristo e tudo pode ser transformado por Cristo. O Cristo que fez milagres no passado é o Cristo que faz milagres no presente. O Cristo que agiu no passado é o Cristo que age agora. Os 4 milagres que Jesus fez são milagres que podem acontecer na sua vida neste momento. Eu creio nisso. Eu confio nisso. Porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui.
Eu moro em Brasília, eu moro longe daqui. Eu estaria em casa fazendo outra coisa. Mas se eu vim aqui, e se eu estou aqui, é porque eu creio naquilo que eu estou falando. O Jesus que fez, é o Jesus que faz. O poder do passado, é o poder de agora. Quer você receber esse poder? Está você aberto ou aberta a esse poder? Eu quero orar por você, orar por sua vida. Mas eu quero fazer o seguinte, já temos que terminar já, porque já são 12:25, e eu vou orar, mas antes de orar, eu queria colocar nas mãos do Senhor um grupo de pessoas que está aqui conosco hoje. Eu quero pedir uma intervenção especial do Senhor na sua vida. Eu estou falando com aqueles que ainda não são membros batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou você que já foi membro e se afastou. Não importa a sua situação, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus. Vou orar por todo mundo, mas especialmente por esse grupo. Mas é o seguinte, eu não queria que você ficasse sentado aí. Eu queria que você se levantasse e viesse aqui à frente. E por que, pastor? A oração daí não pode me alcançar aqui? Pode sim. Mas quando eu peço para você vir, não é para que a minha oração te alcance melhor aqui do que te alcançaria aí, mas é que para você se lembre desse momento. E é o seguinte, eu não quero que você venha sozinho. Você que já é membro da igreja, tem algum amigo, algum parente aqui que ainda não é membro da igreja, levanta agora em nome de Jesus, pega na mão dessa pessoa e traz ela aqui na frente. Entenderam agora? Pega na mão da pessoa e traz ela aqui. Amém. Deus seja louvado. Traz essa pessoa para cá. Isso pode ficar aqui, traz essa pessoa, em nome de Jesus. Fica do lado dessa pessoa. Se tem alguém do clube que ainda não é batizado, e alguém do clube quer ir lá, pegar na mão, vai lá, pega na mão e traz aqui essa pessoa. Agora o momento, pode virar para cá, vira para esse lado aqui, ó. Pode virar para mim aqui. Isso, eu quero que vocês olhem para cá. Isso, vira para cá. Traz teu amigo, traz teu parente, porque agora vai ter o momento do compromisso, tá? Vai ter o momento do compromisso agora. Tem mais gente para vir? Não fique com vergonha. Pastor, tem o seguinte, eu não sou membro da igreja, ninguém veio pegar na minha mão, não tem problema, vem sozinho. Levanta e venha, e alguém vai te abraçar aqui na frente. Os nossos líderes, o ancião, alguém vai vir te abraçar, mas venha. É uma decisão sua agora. Saia do seu lugar e se aproxima aqui. Amém. Quem mais está vindo? Amém, tem muita gente vindo. Está todo mundo abraçado aqui? Eu quero todo mundo abraçado por alguém da igreja. Isso, tem mais gente vindo ali. Venha, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Agora é o seguinte, vocês perceberam que eu não fiz apelo nenhum aqui, né? Eu só pedi para vir para frente para orar. Isso não é apelo, é só um convite para uma oração. Sabe por quê? Hoje eu não vou fazer apelo. Quem vai fazer apelo hoje? Você que trouxe alguém aqui na frente. Então é o seguinte, eu vou fazer um compromisso agora com vocês, tá? Aí vocês vão me dizer se vocês aceitam ou não o compromisso. Abraça a pessoa que você trouxe aí, põe a mão no ombro dela assim, põe a mão, abraça. O compromisso é o seguinte, presta atenção. Não me apareça no céu sem essa pessoa que está do seu lado. Aceita o compromisso? Agora que você aceitou, olha no olho dessa pessoa e faz um apelo. Fala assim, eu tenho que levar você para o céu agora. Me ajuda aí. Faz o apelo aí, em nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem está pedindo para vocês cuidarem não sou eu, tá? Quem está pedindo para vocês cuidarem é o próprio Deus. Cuida desta pessoa para mim. Prepara esta pessoa para o céu. Eu não sei o que são essas lágrimas, mas Deus sabe cada coisa. E se é preciso um milagre, Deus vai fazer. Se forem 2, Ele vai fazer. Se forem 3, Ele vai fazer. Se forem 4, Ele vai fazer também. Ele fez no passado e faz agora. Ele faz na nossa vida. Os milagres estão à nossa disposição. Quem trouxe você aqui
trouxe porque te ama, trouxe porque se importa, trouxe porque o céu também é para você. Jesus está voltando e Ele quer nos dar a vida eterna. Amém? Vamos orar nesse momento então? Coloque-se em pé, você que está aí sentado. Vamos orar nesse momento. E eu vou pedir a bênção de Deus especial a essas pessoas que estão aqui na frente. Quero convidar o pastor Coelho, o pastor Railson para vir aqui na frente comigo. Quem mais está aqui dos pastores? Pastor Araújo, pastor Peterson, vem cá também. Pastor Caio e o pastor Jobson já está aqui. Vamos orar nesse momento e pedir a bênção de Deus. Nós pastores vamos levantar as nossas mãos para pedir uma bênção muito especial sobre a vida de vocês. Lembre-se, o céu é para vocês, tá? E quem está do lado aí, lembra do compromisso, tá? Não me apareça no céu lá, hein? Eu vou lembrar de vocês. Eu vou perguntar assim: e aquela pessoa que você abraçou aquele dia lá? Oi? O pastor, cadê o nosso pastor aqui da igreja? Está aqui? Vem cá, pastor. Vem cá conosco aqui. Todos os nossos pastores que estiverem aqui. Se tiver mais algum pastor que a gente não localizou aqui, vem aqui também para a gente ter essa oração final. Pastor, está aqui teu rebanho. Está aqui tantas pessoas que foram trazidas nessa manhã. Eu não esperava tanta gente assim. É uma igreja que está em movimento, uma igreja que está procurando salvar. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus querido, Pai nosso, nesse instante, de maneira muito especial, eu quero colocar cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, mas de maneira especial, aqueles que se levantaram e vieram aqui à frente. Por isso, nós pastores, nesse momento, levantamos as nossas mãos, para pedir que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas pessoas, para que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e tenha misericórdia de cada uma delas, que o Senhor sobre elas levante o seu rosto e dê a todas elas a tua paz. Por isso, Pai, nós a colocamos debaixo dos teus cuidados, pedindo que o Senhor a sustente com o teu braço forte, para que elas tomem uma decisão ao teu lado e se preparem para ter a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Por isso, Pai, sela cada pessoa agora com teu Espírito, prepara-nos e nos separa para a eternidade em Cristo Jesus. São bênçãos que pedimos no teu nome. Amém, amém. Abraça quem te trouxe aqui na frente e fala assim: obrigado por cuidar de mim, obrigado por se preocupar comigo, e o compromisso está feito. Prepara essa pessoa para o céu. Que Deus abençoe a todos, um ótimo sábado, e a gente se vê aqui na porta agora e na Novo Tempo, todas as sextas-feiras às 8h30. Bênçãos a todos.